e diante agora da Tua palavra, eu te peço, Senhor, que Tu venhas falar ao nosso coração, que Tu venhas repreender, ó Pai, o roubador da boa semente, e tudo que se levanta contra a pregação da Tua palavra seja repreendido, amarrado em o nome de Jesus, e que a Tua palavra produza a vida, que a Tua palavra produza a mudança, que a Tua palavra venha penetrar nos nossos corações, poderosamente, e que cumpra, Senhor, o propósito para que foi estabelecida, em o nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que nós estamos dando continuidade a essa série, que é a série Em Tempos Difíceis, e eu estou na terceira parte dessa série, e eu quero que você abra sua Bíblia em Abacuque 3, que foi o texto que eu utilizei lá na primeira parte dessa pregação. Abacuque 3, no versículo 17. Abacuque 3, no versículo 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Você pode dizer aleluia? Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Você pode repetir esse versículo comigo? O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre lugares altos. Você crê nisso que você falou, irmão? Porque essa é a declaração do profeta Abacuque. E hoje eu vou tocar num ponto onde nós vamos perceber que essa declaração do profeta Abacuque aconteceu em meio a um tempo difícil. O livro de Abacuque tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, Abacuque vai falando com Deus, e ele vai ali numa oração falando: Senhor, mais ou menos assim, onde Tu estás, que desamparou o Teu povo? Ele tem uma hora que ele fala assim: acaso nós homens somos iguais aos répteis? Somos iguais aos peixes que não tem quem os domine? Quando ele falou isso, ele estava querendo dizer o seguinte: Senhor, eu estou passando com o povo um tempo difícil, e parece que Tu não estás aqui comigo vendo nada, parece que nós não temos um Deus. E aí você vai ver mais lá na frente que ele vai fazer essa declaração. Pode ser que você esteja aqui hoje, Deus tenha trazido você aqui nessa noite, mas que você esteja passando no contexto da sua vida, no teu cotidiano, na sua família, no seu trabalho, na criação dos filhos, nos relacionamentos, que você esteja passando um tempo, uma turbulência, um tempo que se diga difícil. Eu quero dizer para você, através da palavra de Deus, que a primeira coisa que você tem que ter a certeza absoluta no seu espírito, que em meio a esse tempo difícil, o Senhor Jesus, Ele está contigo. O Senhor Jesus não abandona os seus filhos. Eu disse que nessa nossa jornada, na nossa vida, nós vamos nos deparar inevitavelmente com crises, com momentos de dificuldade, com tempos difíceis. Mas isso não vai poder, e isso não vai ter a força, se nós tivermos o entendimento certo de quem nós somos, de quem Cristo é, e de qual é a nossa posição nele. Esses tempos difíceis não vão servir de rolo compressor na nossa vida. Nós vamos passar pela crise, e eu afirmei isso, mas a crise ela não vai se instalar no teu homem interior, no teu espírito. Nós falamos que nesses dias difíceis precisamos agir de uma determinada forma,
para que possamos então passar pela crise sem que ela se instale em nós. E eu falei duas coisas que nós precisamos fazer em meio ao tempo de crise. Reconhecer a fonte do problema. E na primeira pregação aqui, eu falei o que significa reconhecer a fonte do problema. Nós precisamos saber, nessa turbulência toda que eu estou passando, eu preciso saber onde está o foco do problema. Eu preciso saber. Porque se eu não souber onde é o foco desse problema, eu não tenho como atacar o foco ou erradicar aquele problema. Quando dentro de um prédio existe um problema de fogo. É fogo. O bombeiro chega e ele fala, em qual andar está o fogo? Está no 3º andar, na parte tal. Ele vai subir para onde? Para o foco do problema, para que aquele fogo não se alastre e o estrago seja maior. Então, você precisa, à luz da palavra de Deus, descobrir o foco do problema. E eu falei que o problema muitas vezes é o diabo mesmo, através de intentos, e falei também que em algumas vezes o problema somos nós. Depois eu falei, na semana passada, outra coisa que nós precisamos fazer em meio a essas crises para nos tornarmos inabaláveis e não sucumbirmos a ela, é firmar-se nas promessas de Deus. Você e eu precisamos voltar para a palavra e começar a perceber. O que você vai fazer? Você, em meio a isso que você está vivendo, é um problema, exemplo, familiar, e alguém da sua família não é convertido, alguém da sua família, você está passando um dobrado, passando uma luta por causa disso, e aí você tem que ir para a palavra de Deus para ver o que ela diz sobre essa situação. Sobre essa situação eu já sei uma de cor, que está gravada aqui, e eu vou pegar essa promessa e eu vou ficar com ela, agarrada nela, porque ela vai ser minha boia protetora em meio a esse mar violento, e eu não vou afundar, a tempestade vai passar, e eu vou permanecer aonde? Na promessa que está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vem onda, e joga para lá, joga para cá, e o colete está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu me firmo nessa promessa, e aí eu vou vivendo no meio da crise. Pode ser até, irmão, que a sua crise, seu tempo difícil hoje, nem passe hoje. Que você saia daqui e continue esse tempo difícil. Mas ele pode até continuar. Mas você vai ficar agarrado dizendo e firme nas promessas de Deus. É um problema na mente. Onde você está com a mente confusa. E você para de fazer a obra de Deus, você se anula em tudo que Deus já colocou nas tuas mãos. Hoje você olha para a sua vida e você fala, eu não estou fazendo nada do que Deus disse para eu fazer. Você parou, por quê? Porque está com a sua mente sofrendo uma acusação do diabo ou com o entendimento errado de como Deus te vê. Isso pode ser a sua crise. Mas você precisa firmar-se na promessa de Deus e saber que o seu Deus, que o nosso Deus, primeiro, é um Deus de amor. Segundo, o apóstolo João, ele escreve, filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado que é Cristo perante Deus. E se você confessar o seu pecado a Ele, Ele é fiel, Ele é justo para te perdoar. Não aceite acusação na sua mente de que agora não dá mais para você, porque você fez isso ou você fez aquilo. Você e eu precisamos mudar a nossa conduta, mudar a nossa mente e declarar e firmar nessa boia, dizendo, o Senhor não me trata segundo os meus pecados. Ele olha para mim, ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida, e eu tenho então, pelo nome dele, intrepidez e autoridade para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e pelo vivo caminho. Nada pode te fazer parar. Não fica com esse pensamento deixando te dominar ou instalar em você, te imobilizando. Saia daqui essa noite para fazer tudo aquilo que Deus já falou para você fazer, e que você até hoje, e hoje você está parado, não está fazendo. Se é por causa desse tipo de problema, em nome de Jesus, se levante nessa noite para fazer o que Deus quer que você faça.
E hoje eu quero falar um outro ponto importante, esse é o terceiro ponto, do que nós precisamos fazer, a atitude que nós temos que tomar em meio a esses tempos difíceis. Qual é a atitude? Não dê espaço para a dúvida e para a incredulidade no seu coração. Irmão, essas duas, elas são parceiras de copo. A dúvida e a incredulidade. Pode ter uma dúvida, não é incredulidade? Não. A dúvida, ela gera a incredulidade. Porque a situação, o mundo, o diabo, eles sopram um pensamento de dúvida. Será que é isso mesmo que Deus vai fazer na sua família? Tu já olhou para o teu filho, o estado dele? Esse não tem jeito. Tu já está há 30 anos orando por esse homem, quanto mais tu ora, mais 51 ele bebe. Será que essa promessa pastor, por mais que diga lá, aí a dúvida já começa. Deus fala contigo, você sai daqui cheio de fé, quando você passa daquela porta, quando você dorme, acorda amanhã, vem ela. Porque o diabo, irmãos, ele tem, esse é o trabalho dele, colocar o quê? Dúvida. O que ele fez isso desde o início? Desde o início ele fez isso. Ele falou para Eva, não foi assim que Deus disse? Ele distorce. Não, ele falou que se você não comer, é porque você vai ser conhecedor do bem e do mal. Aí o homem, eu não tinha pensado nisso. Irmão, sempre tem um que vem lá de baixo daquelas profundezas para poder até te ajudar na dúvida. E aí, irmão, irmão, aleluia. Vai que o Senhor colocou em você essa luta aí, para que você possa aprender mais sobre Ele. Irmãos, contente-se com aquilo que você está vivendo. Essa palavra não foi nesse contexto. Eu vou ter que me contentar com aquilo que a palavra de Deus disse sobre mim. E se eu sempre falo, e eu sempre uso esse versículo que eu já tenho gravado aqui no meu espírito, que é: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Tudo na minha vida, eu olho para a minha vida, para o contexto da minha vida, e vejo que não é bom, que não é perfeito e que não é agradável, irmão, eu posso até morrer com aquilo, mas eu vou morrer declarando que essa não é a vontade de Deus para a minha vida. E eu vou falar, eu vou ver em nome de Jesus a vontade boa, perfeita e agradável se cumprir na minha vida. Eu não vou me contentar com o que não é isso, porque eu vou estar sendo antibíblico. Amém? Eu preciso me posicionar para que o meu homem interior, o meu espírito, para que dentro dele não haja espaço para qualquer sombra de dúvidas. Eu preciso manter a fé, porque sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. E é bem verdade, você podia, de repente, levar o bebê para beber uma água, depois você volta, porque senão ele vai ficar chorando, e infelizmente me atrapalha muito demais aqui. Se você puder me compreender, irmão, por favor, não fica chateada comigo, né? Leve ele lá, bebe uma aguinha, por favor, tá bom? É bem verdade que na nossa mente sempre vai haver uma guerra de pensamentos e ataques de dúvida. Mas no meu espírito eu tenho que ter fundamentado a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus está fundamentada no meu coração, irmãos, eu consigo repelir e eu não deixo, não permito que a dúvida, ela o quê? Ela se fundamente e ela venha crescer ao ponto de gerar, então, a incredulidade. Porque a dúvida é lançada, e se eu abraço aquela dúvida, e se eu fico naquela, será que é ou não é? Será que Deus é Deus? Será que Ele tem poder para isso ou não tem? Será que é mesmo isso? Eu vou duvidando, daqui a pouco,
eu abri a porta, a incredulidade começa a se instalar. O que é incredulidade? É quando eu ouço a palavra e tudo que a palavra diz eu já não retenho, eu já não creio aquilo como verdade. Eu ouço que Deus é bom e eu fico lá, não é nada. Eu ouço que Deus vai fazer o impossível, olha para a minha vida e fala, não vai fazer nada. É porque a incredulidade, ela se instalou no coração dessa pessoa. Mas se isso aconteceu, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo nessa noite e entenda que Deus é sim poderoso para fazer tudo o que nós pedimos e muito mais ainda do que pedimos e do que pensamos. Ele é fiel, Ele faz milagre, Ele, irmãos, ressuscita mortos, Ele, irmão, tem o poder de curar, Ele levanta do monturo o necessitado, Ele tira aquela pessoa que estava perdida, Ele arranca das trevas e Ele transporta para o reino do Filho do seu amor. Esse é o Deus, porque a palavra diz que Ele não muda, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele tem o poder para todas as coisas. O que eu preciso? Crer. Se o diabo conseguir minar o nosso espírito, irmão, nós vamos estar lascados. Eu estou falando aqui de mente e espírito, às vezes eu acho que pode ser que você não entenda. Deixa eu só abrir uma aspas aqui. Nós somos um ser trino como Deus é trino. Eu já falei isso aqui, mas nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E às vezes a dificuldade está entre espírito e alma, não é a mesma coisa? Não. O espírito é aquele que Deus ressuscita, o nosso homem tem quem nós realmente somos. Né? Você olha para mim aqui, eu agradeço a Deus todo dia por essa linda carcaça que Ele me deu. Todos os dias, eu agradeço a Deus. Garoto bonito. Às vezes eu fico naquela interjeição ali com Deus sobre o meu nariz, mas Ele fala para mim, a tua graça me basta. A minha graça te basta, eu sempre troco. Enfim, mas nós somos esse ser trino. Então, o que é a mente? A mente é o mundo dos nossos pensamentos. A mente é onde se manifestam os nossos desejos, as nossas vontades. É quando na sua mente você fala assim, não vou orar. Não vou perdoar essa pessoa não. Não vou ficar junto com ela. Não vou junto com ela não, porque é muito chata. Não vou, é a mente. É a alma gritando. Esse domingo de manhã não. Eu falei que eu não ia ser mais o domingueiro da noite, Senhor, mas só no próximo domingo. Aleluia. E já está 1 ano passando. É a mente, é a alma, os desejos. É por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12 que nós precisamos renovar a nossa mente aonde? Na palavra, porque se eu não renovo a minha mente todo dia, nessa palavra ela começa a ditar e a mandar tudo o que eu faço. Então, se eu não estou com vontade, eu não faço. Por quê? Porque eu não estou com a mente renovada na palavra, eu não tenho a força pelo Espírito Santo de dizer para a mente e dizer para a alma, opa, peraí, eu estou renovado na palavra, eu sei que eu não estou nem com vontade, mas eu vou fazer, por quê? Porque o meu espírito está fortalecido nele, e eu vou fazer na força do poder dele. É assim que nós temos que treinar o nosso espírito. Então eu falei, é bem verdade que se na nossa mente sempre vai haver uma guerra de pensamentos, de ataques, de dúvida. Mas no meu espírito eu tenho que ter o fundamento da palavra, o que impede o fundamento, o desenvolvimento da dúvida e da incredulidade. E eu falei, se o diabo minar o nosso espírito, nós estamos perdidos. Aí sim, o espírito, nosso homem interior. O acesso à mente com os pensamentos de dúvida e incredulidade, o diabo pode ter acesso a isso sim, irmãos, de lançar os dardos na nossa mente. Quando nós lemos na Bíblia sobre a armadura que nós temos que tomar, lá também está escrito sobre os dardos inflamados do maligno. Ele fala, colocai o capacete da salvação para quê? É para proteger o quê? A mente. Capacete da salvação significa
colocar esse fundamento da palavra, renovando ele na mente. Por quê? Quando vier os ataques dos dardos inflamados da dúvida sobre a nossa vida, com a palavra de Deus nós estaremos com esse capacete e esses dardos vão até vir, mas eles não vão causar dano nenhum, porque a palavra vai rebater a dúvida. Vem a dúvida, você não pode, aí a palavra diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, matou um dardo. Entendeu como é que funciona, irmão, o mundo espiritual? Entendeu como praticamente eu vou colocar a minha vida cristã, eu vou praticar a minha vida com Deus? É assim. A gente não pode ter o entendimento de achar que eu vou viver com Deus na minha força, não dá. Não, a partir de hoje eu juro que eu não vou mais mentir. O cara até jura. Senhor, mas não ora, não se volta para a palavra, vai só naquele, não, hoje eu consigo. E aí o cara vai, não mente uma, não mente duas, na terceira, quando ele fala, esses R$100 aqui é teu? Senhor, tu sabes que a carne é fraca. Obrigado, meu querido. Deus te usou para achar o meu dinheiro. Não vai conseguir. Sabe por quê, irmãos? Nem ele, nem eu, nem você, nem ninguém. Sem a renovação da mente, sem a ação do Espírito Santo, nós vamos fazer tudo que não é para fazer. E se não fazemos é porque nós temos o Espírito em nossas vidas que nos motiva para as boas obras. Porque toda boa dádiva vem de Deus. Não vem de nós. Por isso sozinho não vai dar. Por que você precisa entregar a sua vida a Jesus? Sabe por quê? Porque sozinho você não vai conseguir andar nesse mundo. Você precisa do Espírito Santo para te guiar e para te ensinar a respeito de todas as coisas. Amém? Entenda que Deus, irmãos, sempre atende positivamente o pedido dos seus filhos. Qual é a base disso, pastor, que você está falando? Abra sua Bíblia comigo em 1 João 5. 1 João 5. Versículo 14. Que diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Eu aconselho demais a você pegar uma caneta e circular esse versículo. Marca, puxa a seta, fala assim, esse eu tenho que colocar no coração. Faz alguma coisa, escreve amanhã, bota na geladeira. Fica um mês com isso na geladeira. Porque a palavra de Deus nos diz que quando que essa é a confiança que nós temos, que tudo ou algumas coisas, tudo. Eu ouvi um pastor falar que ele foi no grego para saber o que significa tudo. No grego, você sabe o que significa tudo no grego? Quem sabe? Tudo. Tudo o que pedir em meu nome. Agora é o seguinte, irmãos. Tem uma situação aqui que diz, tudo quanto pedirdes, segundo a minha vontade. O meu pedido que vai ser ouvido por Deus não pode ser um pedido da minha própria vontade e da minha própria forma de pensar, como eu já vi até orações de irmãos, Senhor, aqueles irmãos estão contra nós, manda fogo e queima, se der ao Deus, quebra só a perna para que ele aprenda. Quem nunca teve vontade de fazer essa oração, irmão? Levanta a mão. Ainda bem. Estamos sinceros, todos nós aqui.
Senhor, Tu sabes, um dedinho mindinho quebrado não é para a morte. Senhor, que ela ou ele mordam a língua e tome um pontinho só, que fica pelo menos uma semana sem falar. Tu sabes. Mas essa não é a oração que vai ser atendida por Deus, porque essa oração não está segundo a vontade dEle. Mas quando eu oro, Senhor, eu estou angustiado por uma situação, eu estou pressionado pelas circunstâncias, mas a Tua palavra diz que Tu és o príncipe da paz e que a Tua paz excede a todo entendimento e que eu posso, em meio a toda essa confusão, ainda assim permanecer em paz. Então eu oro e eu já tenho a confiança que eu recebo essa oração que eu estou pedindo, de que a Tua paz vai inundar a minha vida, e eu tomo posse, eu já declaro, e eu já posso ver, e eu sei que é a Tua vontade. O que vai acontecer? Ele vai te responder, porque é segundo a vontade dEle. O que eu preciso? Eu preciso quebrantar o coração, conhecer a palavra, porque quando eu conheço ela, eu sei o que orar. Pastor, não pede para eu orar não, porque eu não sei orar. Claro, ninguém sabe orar como convém. Mas quando eu conheço a palavra, eu começo a orar de acordo com o que está escrito na palavra. Por que eu estou na adoração, eu levanto as mãos e eu falo, Senhor, como Tu és grande, bendize, ó minha alma, ao Senhor, Tu és excelso, Tu és o Deus poderoso, Tu estás acima dos céus e da terra, se eu subir aos céus, Tu lá estás, se eu descer, Tu lá estás também, se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, lá também a Tua mão estará. Por que eu abro a boca e eu falo isso para Deus? Porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que está escrito, então eu vou ter uma progressão na oração. Entendeu, irmãos? A gente tem que se aplicar nisso aí. Eu já li o texto? Já li, né? Tá. Esse pedido eu falei tem que ser feito segundo a vontade de Deus. Mas quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós temos que saber também que nós vivemos num mundo espiritual que nesse momento, inclusive agora, está havendo uma grande guerra nesse mundo espiritual para que você não retenha essa palavra, para que essa palavra não entre no teu interior, para que essa palavra não modifique a tua atitude, para que essa palavra fique só na superficialidade e que você não aprofunde, não jogue para dentro do teu espírito para praticar essa palavra. Tem uma guerra espiritual querendo impedir, inclusive, que você retenha tudo que você está ouvindo aqui, e eu. Você crê nisso, irmãos? É o que está acontecendo. Nós oramos, nós pedimos segundo a vontade de Deus, mas, irmãos, nós vamos enfrentar uma resistência espiritual para que essa resposta chegue até nós. Não que o diabo ele tenha o poder e a autoridade de impedir que a resposta de Deus chegue até nós. Mas ele sempre vai tentar retardar a chegada dessa resposta. Ele vai tentar fazer com que isso demore um pouco. Por quê? Para que nesse tempo nós possamos ser tentados, então, nesse tempo de espera, começar a deixar nossa confiança de lado. E aí, se começar a deixar a confiança de lado, e aí primeira coisa, começa o gemido. Ai, Senhor, esta prova está doendo. Ele ouve, opa, está começando aí, gente, se liga aí, ó, está começando a querer duvidar. Passa um rádio aí, como é que está? A carruagem do céu está quase chegando. Tá, estou numa briga aqui. Eu já botei um atalho aqui no caminho para ver se eles desviam. Então, segura mais um pouco eles aí. Por quê? O cara já gemeu. Aí depois ele, será? Segura, mas eu acho que não precisa nem segurar, porque o cara já parou de crer. Bota a missão. Parou de crer. Deus para de agir.
nós precisamos entender, irmãos, que a oração é respondida segundo a vontade de Deus? Mas vai haver sempre uma luta. E o tempo determinado de Deus, nós temos que aguardar com perseverança. Você, de repente, está aqui, nesse tempo de aguardo, já quase querendo entregar os pontos. Não entregue os pontos. Deixa sair da sua boca uma palavra de: eu sei, Senhor, que Tu já está mandando a resposta. Obrigado pela resposta. Eu creio. Eu saio daqui crendo. Eu não vou desistir. O que vai acontecer? Opa, volta. Está crendo. Irmão, isso que eu estou falando, você já viu isso na Bíblia que eu estou falando? Quem já viu isso na Bíblia? O pastor está inventando uma teoria aí, que é um negócio aí teu aí, ó. Então, vamos para a Bíblia, que exatamente isso que aconteceu com o profeta Daniel, que diz a palavra de Deus que ele foi e ele orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor e fez o pedido, diz a palavra que na mesma hora, no mesmo dia, Deus enviou o quê? A resposta na hora. Ele orou segundo a palavra e na hora. Mas somente 21 dias depois daquela oração, a resposta chegou até Daniel. E aí foi explicado por quê. Olha, Daniel, demorei esse tempo todo porque o príncipe da Pérsia, me tentou nos impedir de chegar até aqui. A resposta que veio pelos anjos, ela ficou travada no mundo espiritual, porque o diabo ofereceu uma resistência, mas a palavra de Deus nos diz que Daniel ficou até o último dia, crendo e sabendo que ele ia receber a resposta, e ele recebeu a resposta. Mantenha a tua posição, não pare de crer, não desista, porque a tua resposta já foi enviada, desde o primeiro dia que você orou. Eu tenho que crer. Por quê? Vamos ler aqui em Tiago 1,5. Por que eu tenho que crer? Por que eu tenho que crer? Mas como que eu creio, pastor? Ouvindo a palavra, se aplicando na palavra, conhecendo a palavra. A única fonte de alimento para a crença e para que a minha fé aumente é a palavra. Tiago 1,5 diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. O que ele está falando? De pedido. Você quer a sabedoria segundo Deus? A vontade dele então você peça que ele vai dar. Agora quer o seguinte, irmão. Peça, porém, em nada duvidando. Porque quando eu duvido, irmãos, olha o que eu sou quando eu duvido. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense, Glaucio, que se você duvidar, deixar que a dúvida entre no teu coração, a incredulidade, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, você já prestou atenção nisso que está escrito na palavra de Deus? A vontade de Deus é responder, é abençoar, é ou não é? É, mas pode acontecer disso não acontecer? Pode ou não pode? Pode. Porque quando eu duvido, acontece o que aconteceu com Pedro, quando ele andou sobre as águas. Vem Pedro. Aí Pedro anda. Ele olha para o vento, para o mar e fala: porque não é possível que eu estou andando pelas águas, afundou. E Jesus vai lá e segura ele. Eu acho interessante que a gente sempre fala de Pedro nessa hora, e a gente fala de Pedro depreciativamente nesse momento, muitas vezes, né? Como é que pode um homem andar pelas águas e afundar? Como que ele não vai crer nisso? Tu já viu mais alguém depois disso andar pelas águas aí? Quem já viu? Não, pastor, Jesus, sabe, que eu estava andando, Senhor, eu não sei, foi um sonho, andei. Ninguém tirou foto, ninguém viu.
Mas o cara andou sobre a água, irmão. Não é verdade? E, analogicamente falando, quantas vezes nós também andamos sobre a água? Como Pedro, nós ouvimos a palavra, nós cremos e nós saímos andando, nós saímos daqui andando sobre as águas, que significa andar sobre o problema, andar sobre o tempo difícil. E você anda sobre aquela tempestade, aquela água, aquela onda, irmão. Aquilo ali não te submerge, você anda sobre aquela onda. Não diz que o mar acalmou e ele andou. Continuava tudo tumultuando, e ele andava em meio àquilo. Só que, quando ele olhou que ele estava realmente... Não. Aí a pessoa fala assim, não é possível, eu estou passando esse problema todo, na minha casa aqui, esse problema aqui, com o meu cunhado, com não sei o quê, no trabalho. Não é possível, o cara que chega em casa, senta uma paz. Não é possível que eu estou nessa paz toda. Não é possível. Nada está acontecendo, afunda. Ele vai esmorecendo na fé. Irmãos, nós não fomos chamados para esmorecer na fé. Nós fomos chamados para crer e fomos chamados para avançar. Mesmo que nós sejamos muitas vezes tentados a submergir, nós temos que nos agarrar nessa palavra e saber que Deus está conosco. E não, irmãos, deixa eu falar outra coisa, não tem outro lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus, do que na casa de Deus, do que no caminho de Deus, irmão. O diabo tem cegado as pessoas, o mundo. As pessoas estão com um pensamento muito errado sobre servir a Deus, e acha que servir a Deus é aquele negócio penoso, é aquele negócio que, agora eu acabei com a minha vida, agora você achou a sua vida. Por quê? Porque você vai andar em novidade de vida, o Espírito Santo vai te conduzir, e tudo o que você fizer será bem sucedido. A tua casa vai ser uma casa de bênção, os teus filhos serão bênçãos na sua vida. Os seus filhos crescerão nos atos do Senhor, e eles não vão se desviar quando eles crescerem. Vão passar dificuldade, mas Deus vai sustentar a tua casa. Agora, irmãos, pais, entendam, vocês são a base da casa de vocês. Vocês são o exemplo da casa de vocês. Vocês precisam estar fortalecidos nessa palavra. O teu filho tem que entrar no teu quarto e te ver orando. O teu filho tem que ver você e seu esposo de mão dada, falando, Senhor, toma essa casa nas tuas mãos. O teu filho tem que ver você e o seu esposo falando, olha, vem cá minha filha, vem cá meu filho, desliga a televisão, desliga o PlayStation, sai do Facebook. Mas o quê? São 4 filhos, né? Sai do banho, sei lá. Vem todo mundo para cá, para a cozinha, para a sala. O que foi, mãe? O que foi? Nada. Dá a mão ao teu irmão aí. Dá a mão ao teu pai. Vamos dar a mão. Que nós vamos agradecer a Deus porque Ele habita nessa casa. Senhor, louvado seja o Teu nome. Nós te engrandecemos, nós te adoramos. Irmão, eu gosto sempre de dar exemplo lá de casa da minha família, porque lá em casa é assim. A gente vai lá um na casa do outro, aí senta, toma um café, conversa, sei o quê. No final de tudo, um fala, vem cá, dá a mão, vamos orar, gente. A gente é crente, temos que orar. E a gente começa a levantar um clamor lá, começa a orar, eu só peço sempre para a minha cunhada não orar. Por quê? Porque senão a gente não vai embora, ela ora 1 hora e 40 minutos. Eu não podia revelar isso, eu vou falar assim, o pastor não gosta de oração, eu gosto. Mas, irmão, eu falo para você, por que você não está no ministério de intercessão da tua igreja? Intercessora. Aleluia, não é intercessão hoje não, é só essa adoração e tal. Mas o costume, eu estava conversando com a Amanda outro dia, que eu tive esse exemplo dentro da minha casa. Porque o pai pensa, o que o pai e a mãe às vezes faz? Pai e mãe às vezes acham que filho é bobo. Não, meu bebê,
bebê de 15 anos, 16 anos. Cada bebê, porque papai, mamãe é ser bebê. É mesmo, eu sei. Tá certo. Mas, irmão, esse bebê está um pouquinho fora do esquadro. Entenda. E esse bebê, ele já raciocina. Quer dizer, sempre raciocinou. Mas já tem um entendimento. Ô rapaz, o menino fala alguma coisa que não era para falar. Ah, mãe, gente, você é chata. Olha, você precisa ler mais a Bíblia, garoto. Vá ler a Bíblia. Aí ele pensa lá no quarto dele. Isso quando ele não fala, né? Mas pelo menos pensa. Às vezes ele fala. Mandando eu ler a Bíblia. Nunca vi tu nem abrindo a Bíblia. Nunca vi nem tu orar dentro dessa casa. Está mandando eu ler a Bíblia? Não leio. Olha, menino. Você está falando mentira para o seu pai? Senta aí. Olha no meu olho. Não, pai, você sabe. Olha, vem, senta aí. Pega a palavra. Bota a palavra do lado. Senta. Aleluia. Tu sabe o que a palavra de Deus diz sobre a mentira. Eu vi você mentindo ontem para minha mãe. Tu falou para mim que não tinha dinheiro. Comprou um DVD novão para o teu carro. Eu estou com a minha mochila furada. Quer vir falar para mim de Bíblia. Irmão, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre família e entender. No meu filho, vem para o grupo de oração, irmão, bota meu filho na oração, aleluia. Só Jesus na vida daquele garoto, só Jesus na tua vida. Porque aquele garoto, às vezes, aquela garota, é simplesmente o reflexo de todas as suas atitudes, que você fala para fazer e você não faz. Vai ser crente, você não é crente? Agora para de falar e começa a ser. Sabe o que vai acontecer? O teu filho vai te admirar. O teu filho vai olhar para você e vai falar assim, minha mãe é uma mulher de Deus. Meu pai é um homem de Deus. Eu estou errado, ele está falando, mas ele está certo. Porque eu nunca vi meu pai falando alto com a minha mãe. Como que eu vou gritar com ele? Ele nunca gritou comigo? Eu estou errado. Eu nunca vi meu pai se exaltando com o vizinho. Nunca vi meu pai perdendo o controle. Eu sempre vejo ele orando. Quantas vezes eu entro no quarto e ele fala, agora só um instantinho, meu filho, que eu estou lendo a Bíblia. Eu quero ser igual a ele. Porque ele, para mim, é um exemplo de pai. Olha como meu pai, poxa vida. Eu fiz aquele negócio errado, cheguei em casa cheio de medo para falar com ele. Quando eu fui falar com ele, ele falou, meu filho, está errado. Tu não tinha que ter feito isso. Mas eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou teu amigo, eu quero o teu bem. Não faz mais isso. Vem cá, vamos para a palavra. Olha, eu te entendo, não faz mais isso, mas olha, Deus também te perdoa. Você precisa se voltar para Ele. Você precisa, Deus vai te guiar nisso. Vamos orar aqui, vem cá, cara, vamos orar. Senhor, toma meu filho aqui nas tuas mãos. Essa situação que ele está passando na escola lá. Eu sei, pai, que tu fez esse garoto tão bonito igual a mim, cheio de menina querendo namorar com ele, querendo ficar com ele. Senhor, mas dá força a ele, dá graça a ele, livra ele da tentação. E aí tu começa a ter um diálogo com teu filho legal. Ele fala, pai, cara, tu não sabe, pai, tua menina lá na escola, Jesus. É crente, rapaz? Não, pai, não é, então sai fora que é laço. E tu vai conversando. Ele vai querer ter uma abertura contigo.
Por que ele está falando isso? Porque eu fiz isso com minha mãe. Quantas vezes às vezes angustiado, chorando, eu falo, mãe, não sei o que está acontecendo aqui, eu estou angustiado, estou chorando. Eu falo, vem cá, garoto, vamos orar. Senhor. Papai, ela orava, rapaz, quando acabava aquela oração, eu falava assim, ai, graças a Deus, que eu tenho Deus e que eu tenho mãe. Ela me ensinou a não mentir. Mas eu nunca vi ela mentindo, irmão. Não que ela não tenha mentido, né? É claro que ela muitas vezes mente, né? Pô, a gente pode mentir uma hora ou outra. Quem que nunca mentiu aqui? Foi você? Não foi eu. Na hora do supetão, às vezes, tu nem pensa, não fui eu. E fui eu mesmo, né? Tu está num lugar todo chique, irmão. Entrou lá, não sei o quê, festa de casamento. Que aí tu, todo bonitão, chegando para trás, pão, esbarra na mesa, cai com o prato. Não foi eu. Ou então jogador de futebol. O jogador de futebol, então, irmão, é ótimo nisso. O cara vem, dá um carrinho por trás, quando ele levanta, ele faz assim, não fiz nada, não, quebrou só a perna do cara. Caramba, gente, eu estava indo tão bem, assim, bem controlado, mas vamos voltar aqui. Aí, ao invés de nos alimentarmos com a dúvida, com a incredulidade, nós precisamos nos posicionar de forma correta, nos enchendo do conhecimento da palavra de Deus. Mateus 7,26 diz assim, mas todo o que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E eu vou fazer uma pergunta aqui, para finalizar. Em tempos difíceis, como eu devo me portar? Ficar desesperado, sem forças, aniquilado, sem vontade de viver, sem vontade de continuar, de tentar segunda, terceira, quarta vez? Não. Eu tenho que parar, pensar, sondar o meu coração com o Espírito, colocar a minha casa, meu homem interior em ordem e me voltar para a única solução, que é Cristo. Porque Ele é a solução para o tempo difícil que você está passando hoje na sua vida. E eu vou terminar aqui, porque no domingo que vem eu vou continuar isso que eu estou falando, e aí sim eu vou falar sobre Abacuque. E eu vou falar outra coisa para ser feito em tempos difíceis. Nós vamos aprender isso com a palavra de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Senhor, nós, diante da Tua palavra, nós nos rendemos. Nos rendemos à Tua palavra, Senhor, e pedimos que a Tua palavra produza em nós uma mudança. Eu me coloco, Senhor, diante da Tua palavra com um coração quebrantado, com um espírito quebrantado, para sair daqui, para poder colocar em prática, Senhor, tudo que a Tua palavra me diz. Eu quero orar pelo meu irmão, Senhor, que está aqui enfrentando um tempo difícil, que ele primeiramente saiba que ele é amado por Ti, que o Senhor ama, o Senhor se preocupa com a vida dele, que ele é amado, que ele não tenha essa dúvida, será que Deus me ama? Será que Deus vai me ouvir? Será porque Deus te ama, Deus vai te ouvir? O que às vezes é necessário é nós voltarmos o nosso coração totalmente para Ele, é voltarmos à palavra, é deixar que Ele conduza a nossa vida. Ah, Senhor, eu quero orar por você que fala assim, pastor, eu estou enfrentando um tempo difícil e eu preciso me levantar nessa noite, eu preciso me firmar, eu já consegui ver qual é o foco do problema,
eu preciso então agora fundamentar o meu coração na palavra de Deus, e eu preciso jogar fora a incredulidade, jogar fora a dúvida, e eu estou disposto a nessa noite sair daqui para fazer isso. Onde você está, põe a mão no seu coração aí, sentado onde você está. Se você fala, eu preciso disso, eu quero isso. Deus falou comigo, Senhor, Tu falaste comigo. Eu, em meio a esse tempo difícil, eu sei que Tu és a solução. E eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar contigo, independentemente de qualquer coisa, e eu vou ver a Tua bondade na minha vida. Pai, eu oro pelo meu irmão, com a mão no coração. Eu oro por ele, pedindo para que Tu dê a ele essa força, para que Tu fales com ele. Eu ministro em nome de Jesus sobre a vida dele, que ele seja ministrado, que ele seja tocado agora por Ti, que ele receba o toque do Teu Espírito. Age na vida dele, na área que ele precisa. Age na vida dele nesse problema, nesse tempo difícil. Age poderosamente, tira da mente dele o medo, tira da mente dele toda a opressão, tira todo o pensamento errado, Senhor, e que a Tua paz se estabeleça agora na vida dele. Recebe a paz de Cristo sobre a tua vida, o cuidado dele, Ele cuida de você, Ele te ama, vai dar certo, porque Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável na sua vida. Não aceite condenação do diabo, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu oro pelo meu irmão, Senhor, que ele possa ser tocado por Ti, fortalecido na fé. Saia daqui cheio de fé na Tua palavra, cheio de esperança naquilo que Tu faz, que Tu podes fazer. Eu também quero aproveitar esse momento e perguntar se tem alguém que diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Ele mude a minha vida, eu quero me entregar a Ele, eu quero que Ele faça morada na minha vida, na minha casa, eu quero me entregar a Ele, eu quero ver essa mudança, eu quero completamente entregar minha vida a Ele. Se tem alguém que fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, onde você estiver aí, só levanta a mão para eu saber. Um jovem entrega a vida a Jesus, glória a Deus. Mais alguém? Levanta a mão para eu ver. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a mão. Amém. Eu quero orar por você. Você pode vir aqui? Vem cá para eu orar por você. Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh, Espírito Santo, se você está aí no seu lugar ainda, falando: eu vou, não vou, vou, não vou, ai meu Deus, eu vou ou não vou? Vem. Se no teu coração você está tendo uma vontade de entregar a tua vida a Jesus, faça isso. Vem aqui na frente. Estenda tua mão para cá. Senhor, qual o seu nome? Senhor, aqui está o Samuel, Pai, que entrega a sua vida. Senhor, eu oro pelo Samuel, que venha ressurgir um novo Samuel, que ele possa já agora ter a noção de que o espírito dele é ressuscitado com Cristo, e que a partir de agora o nome dele está escrito no livro da vida. Guarda ele até o último dia da vida dele, dá a ele conhecimento, que ele possa progredir no conhecimento da tua palavra. Guarda ele, guarda a mente dele, que essa semente venha a ser, ó Pai, enraizada no coração dele, que essa semente não venha, ó Deus, ter o seu término entre as rochas, num solo rochoso, pedregoso, não, que esse solo seja o solo fértil, e que o Samuel possa ser usado poderosamente por Ti. Enche ele com a Tua paz, perdoa os pecados dele, e que ele possa ser renovado por Ti, em nome de Jesus. Você vai dizer: eu, Samuel, entrego a minha vida a Jesus, e a partir de hoje Ele é o meu Senhor e o meu Salvador.
Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Essa aí é a sua bússola. Amém. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero cantar a música que a Cátia escolheu, que nem sabia, mas tem tudo a ver. Plano melhor. É só esperar acontecer, pode ser? Você pode agradecer a Deus por essa noite. Você pode glorificar a Ele. Senhor, obrigado pela Tua presença nesse lugar, por essa noite, pela vida do meu irmão que está aqui. Obrigado pelo meu irmão, Senhor. Aleluia. É só esperar acontecer, continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. É só esperar. É só esperar acontecer. É só manter a posição, não desistir. Que as lágrimas embaçem no olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode. Ele é o melhor plano. Aleluia! Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Jesus, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como seja feita. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia, aleluia. Eu queria que antes de nós terminássemos, nós fizéssemos uma oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para todos sempre. Amém e amém. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Leva-nos em segurança, nos guarda, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vai com Deus. Deus te abençoe.